estudo hoje ele é de perguntas e respostas. Hoje o Perguntas e Respostas é especial só com o Ives. Ele irá responder as perguntas deixadas nas mídias digitais do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Então, um bom estudo a todos. E mais uma vez, Ives, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Nós estamos começando aqui um programa especial de perguntas e respostas, né? Com a minha presença, porque nós vamos divulgar esse estudo no Instagram, no YouTube, no Facebook. Então, é um estudo de algumas perguntas que, nesse momento em que nós tivemos que ajustar as atividades, nos surgiram através das mídias sociais, a fim de que a gente pudesse levar a resposta que o Espiritismo tem para essas indagações. Então, tem um caráter um pouco diferente do que vocês estão habituados, mas é em função das mudanças que aconteceram recentemente. Então, a primeira pergunta que nós vamos responder a todos vocês é da Michele Cândido, né, que vem falar o seguinte: gostaria de saber as instruções dos espíritos de luz sobre a pandemia. Né? E tem uma outra pergunta, que a gente já pode casar com essa, que vem falar a respeito do mesmo tema, que diz assim: o coronavírus veio como uma forma de possibilitar a transição da Terra de um mundo de provas e expiações para a regeneração? Se nós não conseguirmos aprender a lição que está por trás de todos esses acontecimentos, o que poderá acontecer? Será que é possível saber disso? Bom, vamos lá. O que os espíritos de luz, como a nossa irmã Michele Cândido colocou, têm a dizer a respeito da pandemia? A respeito da pandemia, nada. Eu ainda não tive conhecimento de nenhuma mensagem que tenha sido endereçada especificamente para a pandemia, para esse momento que nós estamos atravessando. Né? Algumas mensagens até surgiram, mas nenhuma com uma legitimidade que merecesse uma maior atenção da nossa parte. Os espíritos, eles colocam que, no livro A Gênese especialmente, que determinados acontecimentos mais desastrosos, a nível coletivo e até mesmo mundial, marcariam um momento de transição, marcariam um momento em que, esgotado os prazos delimitados pela espiritualidade superior, que trabalha organizadamente, trabalha com meta, esgotado esses prazos, determinadas convulsões sociais aconteceriam, em forma de acelerar um progresso humano ainda não obtido. Então, Allan Kardec, lá no livro A Gênese, ele vem falar sobre alguns problemas de foro íntimo, mas porém coletivo, sentidos coletivamente, que iriam ajudar nesse processo de revisão a nível coletivo de para onde nós estamos caminhando. Quais são as demandas que nós ainda precisamos no sentido de refletir sobre possibilidades de mudanças que todos nós necessitamos. Então, a grosso modo, aí, de uma maneira genérica, a espiritualidade vem falar que essas ocorrências, elas vão servir para a reflexão individual dos espíritos, né? Que podem acontecer de uma maneira mais efetiva ou pode não acontecer. Não é porque nós vivenciamos um acontecimento desastroso, vamos dizer assim, do ponto de vista da nossa percepção limitada, que nós vamos nos educar a partir daí. E aí já entra a pergunta da Lenice Maria. Será que nós vamos aprender com tudo isso? Aí é que cabe ao livre-arbítrio de cada um, cabe às possibilidades de que cada um tem da reflexão ser mais proveitosa perante a todos esses acontecimentos que nós estamos vivendo, ou não. Então ela coloca assim: o coronavírus veio como uma forma de possibilitar a transição da Terra, do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Veja bem, toda a vivência que a gente tem a nível coletivo ou individual vem proporcionar para nós uma alavanca de transição para um mundo melhor.
Então, isso não é do tempo atual. Quando a gente vai ver as grandes epidemias que existiram, os grandes fenômenos da natureza, o tsunami que há alguns anos nós tivemos contato de presenciar acontecendo lá no Oriente, né? Todas essas modificações planetárias, elas têm um componente de fazer com que o mundo se renove. Agora, essa renovação, ela passa sempre pelos indivíduos, porque a gente não pode categorizar como sendo uma mudança que vai acontecer necessariamente em caráter geral, porque sempre está submetido ao aproveitamento individual que cada espírito vai ter de acordo com a leitura que ele faz daquela situação. Então, se os espíritos não aprenderem, ela coloca aqui, se nós não conseguirmos aprender a lição que está por trás desses acontecimentos, o que poderá acontecer? Bom, a gente sabe que o cerco ele vai se fechando cada vez mais quando nós vamos nos posicionando de forma rebelde perante os acontecimentos. Então, vejamos bem, as possibilidades elas vão sendo esgotadas. E a gente sabe que no momento de transição de um planeta, há muita migração cósmica nesse sentido. Então, a gente pode ter certeza de uma coisa: se os espíritos não encontrarem mais uma atmosfera psíquica perante o progresso, que fatalmente acontecerá, perante a evolução, melhor dizendo, que fatalmente acontecerá, eles não vão encontrar mais ajuste vibratório na coletividade. E, portanto, eles vão ser atraídos magneticamente para um orbe diferente daquele que está avançando. Porque a lei do progresso ela é inexorável, então não tem como escapar disso. Quanto mais o espírito ele insiste na teimosia, na rebeldia, mais candidato ele se torna a não encontrar mais respaldo vibratório naquela coletividade que decidiu por avançar e que decidiu por aprender com a experiência. Então, o que pode acontecer é exatamente esse não aproveitamento da oportunidade, resultando num bloqueio de acesso a novas possibilidades vividas nesse planeta. Então, eu não duvido que os tempos eles estão se aproximando dessa grande transição planetária e que espíritos não encontrarão mais oportunidade de reencarnar na Terra. Porque a didática ela é proporcional ao grau de rebeldia ou de aceitação que o espírito é portador. Então, a didática divina ela vai se modificando nesse sentido. Bem, eu espero ter respondido essas primeiras questões. A Áurea de Lourdes, ela pergunta para nós o seguinte: gostaria de saber por que de vez em quando sinto arrepios na cabeça do lado esquerdo. Tenho medo da noite e de faca. Muito obrigado. Bom, o campo das possibilidades nesse sentido, eles são muitos, né? Essa é até uma pergunta recorrente aqui na casa, né? O porquê que eu sinto arrepio, o porquê que eu bocejo, por exemplo, né? Quando eu me concentro, ou quando eu vou tomar o passe, por exemplo, por que eu sinto esses determinados sintomas, né? Então, isso aí é muito particular. Esses arrepios, ele pode ser uma presença espiritual? Pode, mas pode não ser? Também pode. Às vezes a pessoa toma um vento e ela sente um arrepio, às vezes uma impressão física mesmo, nada espiritual, vai proporcionar um tipo de arrepio nela e tudo mais. Então, assim, são vários fatores que podem proporcionar esse fenômeno físico. Pode representar uma presença espiritual, ainda mais quando esses arrepios eles são repetidos, estão sempre acontecendo na mesma região do corpo.
pode representar uma presença espiritual, e a sua sensibilidade mediúnica está captando essa presença com esse tipo de sintomas que você sente constantemente. Agora, é muito difícil a gente falar assim, é isso ou é aquilo, em matéria dessas experiências que não são muito pessoais, né? Agora, quando você fala assim, o medo da noite e muito medo de faca, isso aí pode ter um componente de vidas passadas, do inconsciente que você traz, repleto de experiências que aconteceram e não muito felizes, né, nesse sentido, com objetos cortantes e tudo mais. Eu lembro que o Alberto Almeida, que é um terapeuta muito conhecido, palestrante espírita, respeitável, que ele traz as informações, que é o seguinte: tinha uma mulher que ela chegou no seu consultório para fazer uma terapia de vida passada, que por sinal não é aconselhável, só em casos muito específicos mesmo, né? Por capricho é absolutamente inviável esse tipo de terapia, e porque também depende de profissionais muito competentes, que não é fácil encontrar especializado nesse tipo de terapêutica. Então, a pessoa, ela pegava um copo de água, só que ela não podia ver o movimento da água, que ela sentia pânico. Olha só, uma coisa aparentemente banal. Quando ela ia tomar água, ela tinha que tomar movimentando o copo o menos possível, porque o movimento da água, por menor que esse movimento fosse, trazia transtornos para a vida da pessoa. E aí chegou no consultório e foi tratar, e fazendo uma regressão de memória específica dentro daquele trauma que a pessoa tinha, não é uma regressão de memória total que vai revelar tudo aquilo que aconteceu na sua experiência passada. É uma regressão de memória específica, direcionada ao ponto do trauma que está te afetando a vida, né? Nem todas as revelações elas são possíveis nesse tipo de terapia. E aí o que foi percebido? Que esse medo, esse trauma que ela tinha de água, entrar em piscina nem pensar, ir na praia, então, menos ainda, tinha a ver com uma experiência em que ela morreu afogada, cujas ondas foram responsáveis pelo seu afogamento. Então ela meio que ficou presa numa rocha, e ela foi afogada através das ondas que não davam trégua para ela, e ela acabou desencarnando em função do afogamento. E aí foi identificado que ela tinha desencarnado a partir desse acontecimento. Então aí foi identificado, foi feito todo um trabalho de higienização psíquica para que esse trauma não acometesse ela mais na atual existência, causando transtornos para a vida presente dessa pessoa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse temor que você tem de faca, ou medo da noite, pode ter um correspondente em existências passadas. Agora, pode ser trauma de infância também. Porque quando a gente está falando de aflição, o Evangelho segundo o Espiritismo é muito claro para nós, quando ele fala de causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Às vezes o trauma que você tem é um trauma de infância, em que você teve algum tipo de experiência específica, da qual você às vezes nem lembra mais, mas que está te afetando na idade adulta, né? Às vezes um trauma de infância em que você tinha medo de dormir no escuro, e mesmo assim te era imposto dormir no escuro, independente da sua vontade. Isso pode refletir lá na frente, como medo da noite, às vezes a pessoa com medo de chuva, por exemplo. Tudo correspondente a traumas da infância, nessa atual existência. Agora, existem traumas que não encontram a sua explicação nessa existência, e aí é preciso buscar as causas em outras existências. Então é preciso muito cuidado nisso aí, porque nem tudo é vida atual e nem tudo é vida passada, né? Então a gente tem que traçar uma linha divisória para a gente não ter uma tendência maior a considerar somente uma possibilidade, enquanto várias outras possibilidades são
são possíveis, né? Possibilidades possíveis é ótimo, mas várias outras realidades também podem acontecer nesse sentido aqui. Agora, o que a gente aconselha em fazer, né, com esse medo? Psicoterapia, né? A pessoa tem medo, tem trauma de faca, tem trauma da noite, então psicoterapia. E no caso dos arrepios aqui, constantes, sempre no mesmo lugar, a orientação num centro espírita sério. Então, essas duas possibilidades que vão representar elementos para que você mesmo possa equacionar esses problemas atravessados. Aí aqui tem uma pergunta assim, da Amanda Gaipo, que ela coloca que qual a visão espírita sobre as perdas gestacionais que para a medicina não tem motivo concreto, como dominar o medo de tentar e acontecer tudo novamente. Bom, essas perdas gestacionais, elas encontram algumas causas que são variadas, né? Como a nossa resposta anterior também apresentou causas diferentes umas das outras. Eu vou citar algumas possibilidades, tá? Mas que não se esgotam por aí. Pode ser que existam inúmeras outras possibilidades que a minha capacidade de analisar agora não tá permitindo enxergar. Mas quando existem perdas gestacionais, você pode encontrar razões nessas perdas através de abortos cometidos em existências anteriores. E aí, como o indivíduo, o espírito, não valorizou a maternidade ou não valorizou a paternidade e recorreu a essa prática do aborto, nessa prática criminosa do aborto, ele pode vir com uma infertilidade ou pode reencarnar frustrado nos seus planos gestacionais. Frustrados nos seus planos gestacionais, como uma forma de refletir sobre o valor, né, a atribuição de valor, sobre a importância de valorizar aquele momento. Porque, assim, é um dizer popular, mas que se aplica muito bem a essas questões espirituais mais profundas e mais complexas. A gente só valoriza aquilo que perde. Então, para o espírito, esse tipo de experiência está sendo uma experiência necessária para que ele possa atribuir valor a determinada experiência ou acontecimento importante, significativo, que no passado ele desprezou. Então, aí ele vem limitado em alguns pontos da sua vida para que ele possa despertar para esses valores de valorização, né, desses pontos existenciais de suma importância para a nossa evolução espiritual. Então, uma gestação frustrada, ela pode representar isso. Agora, o que acontece? Dependendo daquilo que o espírito consegue interiorizar de aprendizado, em conformidade ele vai vivendo as suas experiências, ele pode reverter esse processo. Ele pode reverter esse processo a longo prazo, ou ele pode reverter esse processo mais a curto prazo também. Então, não há por que você ter trauma de tentar novamente. Por quê? Porque, às vezes, o tempo demarcado por Deus não é o mesmo tempo que a gente espera que as coisas aconteçam. Então, eu acho que cabe um pouco até de humildade em reconhecer que a providência divina trabalha num espaço-tempo, muitas vezes diferenciado do espaço-tempo que a gente trabalha, sempre com uma finalidade educativa por trás disso. Então, isso é uma possibilidade. Agora, existem outras possibilidades também que eu vou citar. A possibilidade existe no sentido assim, da rejeição inconsciente que os pais têm perante aquele espírito que está reencarnando. E aí existe uma perda gestacional. Isso aí funciona como uma espécie de aborto indireto. Porque para o espírito reencarnar, é muito difícil ele encontrar em si coragem, ainda mais dependendo dos desafios que ele tem pela frente. É muito difícil ele encontrar coragem para reencarnar, sabendo que vai viver experiências
que vão representar inúmeras possibilidades de desastre, de tragédia, de queda existencial. Então, para o espírito é um desafio muito grande, até maior do que desencarnar. Desencarnar é fácil, agora reencarnar exige do espírito uma postura de muito mais coragem, de muito mais proeminência, de muito mais engajamento do que desencarnar. Então, imagine o espírito prestes a reencarnar, tomados por esses receios todos que eu acabei de citar, e ele sente vibracionalmente uma rejeição por parte dos pais, ou do pai ou da mãe. Ele capta aquilo psiquicamente, e o que acontece? O espírito ele pode se sabotar no seu processo reencarnatório. Pode acontecer uma autossabotagem do espírito na sua reencarnação, na conclusão da sua reencarnação. E aí você vai ter a perda gestacional. Ele sente o ambiente psíquico do lar, ele sente a rejeição dos pais, ele sente, vamos dizer assim, o clima de discórdia do ambiente doméstico, então ele recua, ele se sabota. Essa é uma possibilidade também, né? É por isso que a importância do lar harmônico, da aceitação do pai perante aquele espírito que está reencarnando, da aceitação da mãe. Então, esses todos vão ser fator importante para uma maior tranquilidade gestacional, né? Então, essa é uma outra possibilidade. E, por fim, uma terceira possibilidade, que é a possibilidade do espírito necessitar de um prazo curto dentro da gestação ali, dentro da sua reencarnação, para ele poder recompor o seu perispírito de alguma mazela referente à sua existência anterior. Então, às vezes, o espírito ele precisa daquele choque anímico, ele precisa daquele contato com a matéria, a fim de que ele possa se fortalecer, ou ele possa se recompor do ponto de vista perispiritual, para que em outras ocasiões ele possa reencarnar com segurança, ele possa reencarnar mais preparado para encarar os desafios, porque às vezes o espírito ele se fragiliza tanto perante a vida, que ele precisa de reencarnar em um momento mais curto, a fim de que ele possa se recompor nesse sentido. Então você não pode deixar de tentar de novo, porque às vezes pode se tratar de um espírito que vai concretizar a sua reencarnação em 2 etapas. A gente não sabe, às vezes o espírito vem numa primeira etapa para recompor perispiritualmente algo que lhe estava faltando. E aí ele vai tentar novamente, em 1 ou 2 vezes, para poder conseguir concretizar a sua reencarnação. Então, o medo ele não pode te bloquear da iniciativa de tentar ser feliz, independente de não ser o momento, não cabe a nós julgar isso, cabe à providência divina, cabe a nós a aceitar o momento de Deus, mas não cabe a nós antecipar esse momento, esse tempo de Deus, né? Então, tentar novamente seria de bom tom, a fim de que uma experiência ou 2 frustradas possam não acarretar num desalento profundo e de caráter irreversível por toda uma existência. E eu digo isso pela minha experiência pessoal, que eu posso até contar aqui para vocês, peço licença para contar, porque a minha filha, ela reencarnou, assim, primeiro a minha companheira sofreu um aborto espontâneo, e depois a minha filha reencarnou. Por exemplo, se eu tivesse, vamos dizer assim, optado por não continuar tentando, essa possibilidade de hoje eu desfrutar com a convivência desse espírito que para mim é maravilhoso, não seria possível. Então, às vezes, você vai ter 1, 2, 3 gestações frustradas e o espírito reencarnante vai vir numa 4ª. Repito, tudo no tempo de Deus. Mas o auxílio, como a gente já disse na resposta anterior, de uma psicoterapia, o auxílio de um suporte psicológico, se torna imprescindível nesse momento.
e também a leitura das possibilidades espirituais dos acontecimentos. Ajudam a nos fortalecer perante os embates da vida. A Ivone de Oliveira Xavier, vou tentar responder mais rápido, porque o nosso tempo está se esgotando. A Ivone de Oliveira Xavier coloca assim: gostaria de saber porque sempre vou ao centro espírita e eu choro. Bom, Ivone, a gente não tem como precisar o porquê dessas impressões, né? Às vezes pode ser uma captação de alguma entidade que você pode perceber dentro do clima psíquico favorável de um centro espírita, que fora dele você não consegue. Porque o centro espírita ele oferece para nós uma possibilidade de elevação pelo clima psíquico. Então, quando você entra aqui, você sofre essas influências, né? Você sofre influências desse clima psíquico que permeia esse ambiente, que é voltado à prece, à caridade, à oração, à instrução elevada. E esse grau de sensibilização seu ao adentrar aqui pode fazer com que você capte, né, a presença de determinadas entidades. Você pode estar captando também a própria alegria do seu mentor espiritual de ver que você encontrou um caminho e agora está trilhando esse caminho, né, diferente de outros que porventura você possa ter optado em outras ocasiões. Então, as possibilidades dessa emoção, elas são muitas, né? As possibilidades dessas impressões que a gente vai tendo, é muito difícil a gente precisar como nós falamos na resposta anterior. A Amanda Alves coloca assim: gostaria de saber por que sinto arrepios no braço e às vezes cheiro de perfume. Então aqui a gente acabou de responder anteriormente, né? Só uma curiosidade quanto a esse cheiro de perfume. O Chico Xavier ele tinha um relato em que ele falava que o espírito Sheila, quando ele se manifestava, ou quando ele estava presente no ambiente, ele costumava permear o ambiente com cheiro de rosas, com cheiro de perfume, né? E essa era uma marca que era possível identificar o espírito, não só pelo Chico que conseguia ver, mas como por outros espíritos que não tinham a mediunidade tão aflorada quanto o Chico, mas que poderiam sentir essas impressões da emanação do espírito Sheila quando se fazia presente. Então, às vezes, o espírito se utiliza desses recursos como sendo uma espécie de facilitar uma identificação da presença deles, né? Então, isso aí pode ocorrer. Agora, a questão dos arrepios, né, a gente já chegou aqui a responder. A Rejane Luiz, ela diz assim: eu gostaria de saber melhor sobre criança cristal, como lidar com elas. Rejane, eu não tenho muito conhecimento a respeito de crianças cristal, né, nem criança índigo, mas eu não acredito muito nessa teoria, não. Tá? Essa teoria, na minha concepção, eu até peço licença para expor a minha opinião pessoal. Ela até é uma ideia fomentadora de preconceito. A gente sabe que existem crianças, espíritos, né? Não crianças, existem espíritos que reencarnam com uma maturidade mais precoce que a outra, devido à sua elevação intelecto-moral. A gente sabe que existe. Mas categorizar as crianças dessa forma, eu não acho muito prudente. Porque, às vezes, os valores intelectuais que o espírito reencarna podem, a partir desse momento, ser muito facilmente confundido com valores morais. E a gente não pode fazer essa mistura. Às vezes reencarna uma criança muito habilidosa para informática, para um instrumento musical, para facilidade de comunicação, e logo a gente categoriza, criança cristal. Mas moralmente é um espírito ainda necessitado de algumas luzes que ainda não possui. Então, eu acho muito perigoso essa questão
que não é nem uma ideia espírita, propriamente dito, veio dos Estados Unidos, essa ideia de crianças cristal, crianças índigo. E quando eu vi a capa do livro, eu lembro que teve um livro intitulado assim, em que eu vi uma criança branquinha, de olho azul, num livro intitulado em Crianças Cristais, eu dei vontade de jogar o livro na lata do lixo, com todo respeito. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão crianças cristais, crianças índigo, porque todo pai vai achar que o seu filho é uma criança cristal. Todo pai vai achar que o seu filho é uma criança especial. Todo pai pensa isso. Toda mãe pensa isso. Eu não posso dizer todo generalizando, mas grande parte dos pais e das mães olham os seus filhos com uma visão somente voltada para as qualidades que eles conseguem identificar, né? Tem até uma fala do Haroldo Dutra que ele fala o seguinte: às vezes você tem um filho que você não vê problema, você vê problema nenhum no seu filho, você acha um espírito puro ali. E aí você deixa o seu filho uma semana com o seu vizinho acha seu filho um capeta. Então, quer dizer, o que você não pôde ver que seu vizinho está identificando? Né? E se o vizinho deixar o filho com você, você vai perceber milhões de defeitos no filho do vizinho que você não percebia no seu. Ou seja, para você, o seu filho pode ser uma criança cristal e para o vizinho uma criança capetinha, vamos dizer assim, e vice-versa. Então é muito difícil a gente categorizar dessa forma. Existem espíritos que reencarnam e desde cedo apresentam qualidades morais elevadas? Existem. Mas, na minha opinião pessoal, os espíritos que estão reencarnando no presente momento são espíritos altamente necessitados. Eu acho que, como sendo aquelas derradeiras oportunidades que muitos terão de reencarnar nesse orbe, né, vão trazendo ali os espíritos mais retrógrados e mais recalcitrantes nos próprios equívocos. Então, eu tenho uma leitura um pouco diferente dessa daí, mas é uma opinião pessoal, né? A Paula Silva, ela diz o seguinte: como pode ser identificado dons mediúnicos? Qual o critério para que se possa exercer em benefício do próximo os dons mediúnicos? Bom, identificados os dons mediúnicos é muito fácil. A gente vai numa casa espírita, faz uma avaliação, né? E se aquilo for proveniente realmente de uma sensibilidade mediúnica, né, que te favoreça a desempenhar determinada tarefa, você vai para o trabalho. Né? Você estuda primeiro, né, faz a caridade e vai para o trabalho. Por que eu falo faz a caridade? Porque o médium ele precisa fazer o bem, porque senão ele vira um médium de gabinete, e a finalidade da mediunidade é você não só atender os espíritos desencarnados, mas também o encarnado. Que coerência a gente pode identificar num extraordinário médium que só faz o bem para espírito desencarnado, chega um espírito reencarnado, ele recusa atender. Então o médium não pode incorrer, o médium não pode deslizar nesse tipo de incoerência. Então, primeiro ele atende às necessidades dos encarnados, depois ele parte para o mundo invisível para que ele possa não se tornar incoerente, né? E o benefício dos dons mediúnicos a serviço dos nossos semelhantes, eles podem ser feitos a partir do momento em que eu me proponho a conhecer, a estudar, e eu me proponho a fazer o bem. A consequência mediúnica será natural a partir do momento em que eu priorizo essas duas questões que são anteriores à prática. Então, faz o bem, estuda. Esse processo de estudar vai permitir com que você identifique melhor o tipo de sensibilidade mediúnica que você é portador. Então, o estudo é indispensável. O estudo, a prática da caridade e a prática da mediunidade. A gente tem que buscar sempre essa pirâmide para que a gente possa ser bem-sucedido nesse aspecto. A Shirley Gomes diz o seguinte: além do culto do Evangelho no lar, o que mais posso fazer para a harmonização do meu lar? Mudar seus pensamentos, mudar a convivência, não falar palavrão, não assistir determinados filmes, conteúdos impróprios, né, filme de violência, não escutar música com
com um componente não muito adequado para a sustentação da vibração no lar, evitar conflito. O que mais que eu posso te dizer aqui? Evitar práticas dentro do lar que possam quebrar uma proteção energética ali dentro, como, por exemplo, o cultivo de vícios, né? E assim por diante. Então, fazer do seu lar um santuário, né? E o evangelho vai ser um complemento, né? Então, não existe receita de bolo, não. Primeiro, a gente tem que adotar uma outra postura das nossas atitudes, os nossos pensamentos, rever os nossos gostos, né? Não adianta eu fazer o evangelho do lar, né? Fazer um evangelho ali no lar, acabado o culto, eu vou e ligo num filme terrível, num filme pornográfico, ou eu ligo num filme de violência, que quem mata mais, né? Você custa ver o conteúdo do filme, porque é só sangue na tela, ou você liga num programa de jornalista, que é só assassinato, só tragédia, só morte, isso e aquilo. Quer dizer, você invalida os benefícios do evangelho no lar. Então, o que você pode fazer, além do evangelho no lar, é modificar a estrutura psíquica do seu lar através dessas ações que eu acabei de citar, né? O evangelho no lar, ele é um complemento, né? Às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer o evangelho no lar e vai limpar, né? Então, aí limpou, pronto. Não é bem assim, não. Né? Às vezes o evangelho no lar, ele não encontra força dentro da sua casa, porque existe ali uma pleia, né? Uma pleiade de espíritos vinculada a você pelo tipo de comportamento que você tem. Agora, para isso você tem que deixar de fazer o evangelho? Não. Porque você tem que persistir no evangelho, porque às vezes dentro de um lar você é a única pessoa que se interessa por fazer o evangelho no lar, que se preocupa com uma realidade espiritual dentro da sua casa. Então você vai ter que contribuir, porque você vai ser o ponto de sustentação daquele ambiente doméstico, para que as coisas não se tornem pior. Então é preciso que mantenha-se o hábito do culto do evangelho no lar. Mas o fundamental é o comportamento que a gente adota dentro de casa. E a Shirley também continua assim, né? Como posso saber se o que sinto é manifestação dos espíritos ou é emocional? Bom, as nossas reações emocionais, elas têm um componente que é o seguinte: toda vez quando eu tenho uma impressão emocional, geralmente é por um acontecimento exterior que motivou aquela mudança de humor. Então, por exemplo, eu vi alguma cena e aquilo ativou em mim determinadas memórias e, portanto, a minha emoção se modificou. As impressões espirituais, geralmente, elas são de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu não sei se eu me fiz compreender. Então, as experiências emocionais, elas precisam de um estímulo mais externo. Quando é algo espiritual, já se difere um pouco, porque é algo que vem de dentro, e às vezes você não sabe explicar de onde que isso está vindo. Então, isso pode corresponder a um tipo de contato espiritual. Do nada, você sente uma tristeza profunda, e aquela tristeza não tem razão de ser. Né? Hoje é muito comum você sentir tristeza, as pessoas estão confinadas dentro de casa, né? E confinadas em forma muito benéfica para que essa pandemia ela não se espalhe. Então, assim, às vezes uma angústia repentina pelo fato de você não poder sair na rua, não poder fazer as suas atividades convencionais, essa angústia ela surge naturalmente, né? Mas ela não é produto de uma influência espiritual. Ela é produto de uma realidade exterior, que independe de você. Agora, com relação a essas influências espirituais, às vezes é aquilo que você não consegue encontrar explicação. Para mim te responder aqui é muito difícil. Cabe uma avaliação mais complexa de cada caso para que a resposta seja mais adequada. Mas eu espero ter dado uma dica. E, por fim, existe uma pergunta aqui da Stephanie, que fala assim: podemos diretamente auxiliar um espírito sofredor suicida ou mentalizar
ou apenas mentalizar para que ele procure ajuda no centro espírita? Pode sim, através da oração. Então, às vezes, a oração vai ser o único mecanismo que a gente vai ter de proporcionar algum alento para esse espírito, para que ele possa receber o auxílio adequado no momento oportuno. Então, o suicida, eles vão estar submetidos ali aos benefícios da prece por nós endereçadas a ele. Então, é possível sim auxiliá-los, colocando o nome num centro espírita para reunião de desobsessão, reunião de vibração e até de desobsessão, porque às vezes o suicídio foi conduzido também, ajudado por um componente obsessivo. Então, a reunião de desobsessão, a reunião de vibração e as nossas preces individuais vão representar para esses espíritos momentos de alento e possibilidades maiores de socorro por parte de uma equipe espiritual que precisa de um certo componente vibratório a fim de que possam melhor socorrer, a fim de que possam melhor auxiliar. Então, a prece, a busca de um centro espírita no sentido de recorrer a essas reuniões de vibração vão ser de fundamental importância. Eu agradeço a vocês, que estão nos acompanhando. Espero ter esclarecido alguns pontos aí dentro das indagações que fizeram. Desejo muita paz e até uma próxima.